Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou Janaína Ferraz e estou aqui hoje para a gente estudar um decreto referente à ética no serviço público ou à ética do servidor público que vai cair na sua prova de técnico previdenciário, cuja banca é a CESP, e a gente vai estudar, são dois decretos, o primeiro 1171 de 94 e o 6.029 de 2007. No primeiro momento aqui, na nossa primeira conversa, a gente vai fazer esse de 94, que é o primeiro que deu origem à série, e que tem muito mais subsídios para a gente poder estudar. Então, eu vou começar com ele, falando... eu fiz uma abordagem para pegar um pouco de cada artigo, né, e como a banca CESP, a característica é certo e errado, a gente vai ter que explicar com uma certa pausa aí para vocês não caírem em erro, né, porque uma banca, vocês sabem que não dá para chutar, né, ou você sabe ou você não sabe, e se você errar, anula a sua certa, então a gente não pode correr esse risco. Tá bom? Então aqui no primeiro momento a gente vai começar a estudar, eu separei alguns exercícios que já caíram referente a esses dois decretos, tá? Agora nesse primeiro bloco e no segundo a gente vai fazer do primeiro decreto, que é o 1171 de 94, tá? É simples, é um curso rápido, porém não menos importante do que os demais, tá certo? Então vamos lá começar o nosso estudo de hoje, a ética do servidor público. Vamos lá. A primeira questão versa sobre o seguinte assunto, vamos lá. Acerca da ética no serviço público, julgue o item que se segue. Olha a situaçãozinha que você vai ter que detectar se é certo ou errado. Caso uma servidora pública comente com sua chefia imediata, a superior hierárquica dela, né, pessoal, e com alguns colegas de trabalho, que um servidor estaria, atenção aos verbos e as palavras que podem já direcionar você, o seu raciocínio, ok? Estaria assediando sexualmente uma colega de departamento. A conduta dessa servidora será antiética, pois prejudicará a reputação de um colega de trabalho. Essa assertiva que está certa ou errada? Está certa, pessoal. Prejudicará a reputação da colega de trabalho. Por quê? Olha aqui para mim. Em primeiro lugar, a gente no serviço público ou em qualquer lugar não pode acusar sem saber, né? Então aqui, diante da colocação da frase, ela estaria, supostamente, ela não tem provas, ela não sabe. É óbvio que caso chegue ao conhecimento desta servidora pública de algo errado acontecendo no seu departamento, é imprescindível que ela comunique ao seu superior hierárquico para que ele possa tomar as providências, seja no âmbito administrativo, seja judicialmente, porque cometeu algum crime, certo? Até aí tudo bem. Só que nesse caso, ela jogou as palavras ali para sua chefe imediata e não sabe se é realmente verdade ou não. Então, neste caso, ela estaria constrangendo a imagem deste servidor, deste colega de departamento, com essa assertiva que pode ser verdade ou não, mas ela não tem elementos suficientes para comprovar e isso levar a uma investigação, mesmo que na esfera administrativa. Então, o simples fato de chegar e fofocar, né, para sua chefe, denigra a imagem do colega e mexe diretamente com a reputação. Então, aqui, ó, prejudicará a reputação de um colega de trabalho. Estaria, né, pessoal? Então, vamos aqui colocar... Vamos aqui colocar o seguinte, então o item está certo, prejudicaria, tá? Primeiro, precisa ter a ciência do fato para comunicar formalmente a chefia, que tomará as medidas,
canetinha. As medidas cabíveis, certo? As medidas cabíveis. Medidas cabíveis, seja esfera administrativa, esfera judicial, se houver algum crime envolvendo a situação, tá certo? Isso daqui, aí na judicial, ela faz o quê? Ela faz o encaminhamento para o MP, para o Ministério Público, ok? E aí lá o Ministério Público vai verificar, né, pessoal, olhando aqui para mim rapidinho, vai verificar se é caso de oferecer ou não a denúncia para que o processo criminal inicie, tá? Então, na esfera administrativa, ela vai apurar os fatos administrativamente, extrajudicialmente, e se for o caso, se comprovar que trata-se de um crime, uma infração penal, aí sim ela vai encaminhar ao Ministério Público, que foi apurado administrativamente, para que o Ministério Público tome as medidas cabíveis. Tranquilo? Então, voltando aqui, o fato de estaria ou ouviu dizer, vamos dizer, né, não são suficientes. Certo? Então, essa aqui simples, né? Então, a assertiva está correta, portanto, neste caso, ela não pode simplesmente falar o que ela pensa, né? Tá certo? Certo, pessoal? Esse é o primeiro item aqui, a primeira assertiva. Vamos para a próxima. Acerca da ética no serviço público, julgue o item que se segue. Um servidor público que não apresente a declaração de bens e valores que compõem o seu patrimônio privado cometerá ato de improbidade administrativa que atentará contra os princípios da administração pública. Olha só, primeira coisa, antes de responder, deixa eu colocar aqui a seguinte situação. Tem a lei 8.429, você vê que uma coisa desmembra para outra, né? De 92, no seu artigo 13, que trata justamente da apresentação de bens e valores que compõem o patrimônio privado, compõe o patrimônio privado do servidor ou do agente público, servidor público, certo? Aqui nessa lei, ela diz o que vai ter que ser declarado, certo? A gente não vai estudar ela nesse momento, mas só para que você tenha ciência, essa lei diz respeito ao que tem a obrigatoriedade do que tem que ser declarado. Então, essa legislação não dispõe, pessoal, não dispõe claramente o cometimento da improbidade administrativa que versa o enunciado, certo? Da improbidade administrativa. Então, o fato dele negar a apresentação de bens e rendas não é suficiente para configurar. Então, vamos colocar aqui. O fato de negar. Atenção, hein, pessoal? Tudo tem que ser muito comprovado com elementos, com provas, né, para que caracterize, né? Então, o fato de negar a apresentação de bens e rendas, vamos supor, né, valores, vamos dizer, não, atenção, não é, não é suficiente para configurar improbidade administrativa. Estou abreviando para a gente poder escrever mais coisas, tá? Eu e a minha canetinha aqui, os botões, vamos lá.
certo? Nada obsta, pessoal, olhando aqui para mim, nada obsta que ele não apresente nesse momento, mas posteriormente ele apresente. A própria lei diz isso, ela não está declaradamente, né, expressamente falando, mas ele pode apresentar numa outra oportunidade. O fato dele não apresentar nesse momento não caracteriza a improbidade administrativa que se refere o enunciado, tá certo? Então é importante aí que vocês tenham em mente aí. Então, não é suficiente para configurar a improbidade administrativa. Ele vai sim depois, claro, ter que comprovar para não ter perigo de ser acusado de enriquecimento ilícito ou qualquer outra situação, tá? Mas nesse momento aqui não caracteriza. Então está errado, não está ferindo ainda, não cometeu ato de improbidade administrativa, tá certo? Nesse momento ainda não, tá? Ele vai poder apresentar posteriormente sim, e nesse momento ele não está ferindo o princípio da administração pública de acordo com o que eu expliquei, tá bom? Então vamos para o próximo exercício. Acerca da atividade no serviço público, ainda falando sobre o primeiro decretinho que a gente está estudando, que é o 1171 de 94, né? Vamos lá. Considere que uma servidora pública impedida de ausentar-se de uma reunião de trabalho, tenha solicitado ao motorista à sua disposição, designado pelo órgão onde ela trabalha, para buscar sua filha no colégio. Então, ela não foi, quis buscar a filha no colégio. Ok. Nessa situação hipotética, a conduta da referida servidora foi antiética, pois ela desviou o motorista de suas atividades para atender a interesse particular. Olhando aqui para mim, só antes de responder, você já sabe a resposta, né? Mas deixa eu só falar acerca desses dois decretos. Na verdade, a essência dos dois é dizer o que o funcionário público, o servidor público, não pode fazer. O que ele pode, ele sabe. E o que ele não pode. Então, ele vai dirimir ali aquelas regrinhas para que ele cumpra bem o seu papel. Tá? Isso aqui eu tô focada, pessoal, no concurso público, aqui na teoria. Vamos esquecer o mundo real, né? Que tristemente é diferente. Mas aqui, para você fazer essa prova e conseguir êxito, você tem que pensar de acordo com as regras mais sólidas e mais castas possíveis, no sentido do cumprimento do dever do funcionário público. Então, aqui nesse decreto, quando ele traz lá a parte de deontologia, os princípios, os deveres e os direitos do servidor público, ele está exatamente querendo determinar expressamente aquilo que ele pode ou não pode fazer. E quando não puder fazer, o que acontece com ele? Então a gente sabe que se, nesse caso aqui da questão, se o motorista foi designado para levá-la a uma reunião de trabalho e ela, portanto, utilizou esse mesmo motorista desviando o caminho para desempenhar outra função que não era a pública, obviamente ela desviou das atividades originárias dele. Então, neste caso, ela fez o quê? Ela foi atender o seu interesse particular indo buscar sua filha no colégio, certo? Então, vamos lá. Nessa situação hipotética, a conduta da referida servidora foi antiética. No caso foi, né? Pois ela desviou o motorista de suas atividades para atender o seu interesse particular. Portanto, tá certinha, assertiva, é bem isso mesmo, certo? Então, ó, deixa eu contar aqui para vocês que de acordo com o Código de Ética do Servidor, Código de Ética do Poder, deixa eu escrever do jeito que tá lá para você poder seguir. Executivo Federal. Olha só. É vedado ao servidor público
desviar, olha só, desviar para atender a interesse particular. Isso aqui está no inciso 15 do Código de Ética. E aí, nesse caso, ele vai sofrer tudo que infringe, né, pessoal? Antes de seguir aqui, tudo que infringe algum estatuto ou código de ética vai ser submetido à análise, né? Independente se é servidor público ou particular, o advogado, se ele infringiu o estatuto, né, do advogado. Então, existem comissões, a gente vai estudar mais para frente, eu vou explicar como elas são formadas. Existem comissões que são formadas, certo, por próprios funcionários públicos, servidores públicos, que se juntam para decidir em grau, né, de julgar, entre aspas, aquela conduta, se violou ou não o código, o estatuto, o decreto, enfim, tá? Então essa comissão são membros, né, que não recebem remuneração, eles são membros que se reúnem só para esse fim mesmo, né? São as comissões, elas são formadas, né? É a CEP, Comissão de Ética, né? E aí elas são formadas exclusivamente públicas para poder atender essas pessoas, esses servidores que infringirem, né, o código, que extrapolarem as regras anteriormente previstas, tá certo? Então, nesse caso aqui, vai depender do que for apurado, do que for analisado, para ver qual a sanção administrativa que essa funcionária ou essa servidora pública vai acarretar como penalidade, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Vamos à próxima aqui. Isso daqui no caso, a lei, deixa eu só colocar aqui, de acordo com o decreto, que é o que nós estamos estudando, número 1171 de 94, que é o primeiro deles, se for levar à risca, né, a penalidade da servidora será de censura. Censura é uma bronca, né? Censura. Certo? É como se fosse uma chamada de atenção, como se fosse uma reprovabilidade pelo ato praticado por ela. Tá certo? Ok? Vamos à próxima questão. Vamos lá. Ainda falando sobre a ética no serviço público, ainda estamos no primeiro decreto, que é o 1171 de 94. No âmbito da administração pública federal, olha só, o servidor interessado deve solicitar a abertura de processo administrativo à sua chefia imediata, a quem cabe decidir sobre a formalização do pedido e início do processo. Então, nesse caso, pessoal, vamos aqui esclarecer, ó. Primeira coisa, o item está errado pelo seguinte fator. Ele fala sobre regime disciplinar. Nesse caso, primeiro detalhe, vamos lá. Primeiro detalhe. Servidor público tem o poder e dever de comunicar eventuais irregularidades que ele verificar, não é? Isso a gente estava falando agora há pouco. Muito bem. De que tem ciência, claro, né? Mas não é fofoca, como na primeira questão. Na primeira questão, a moça estava fofocando para chefe. Não pode, né? Você sabe, né? Bem como, aqui voltando, bem como comunicar, bem como representar, olha só, além de comunicar, ele pode representar contra atos irregulares. Então, ele pode comunicar
e representar quanto atos irregulares da chefia imediata. Que é o seu superior hierárquico, certo? No entanto, pessoal, no processo administrativo, que estará eventualmente correndo, nesse processo administrativo, não pode o servidor, como um âmbito geral, solicitar. Não pode o servidor solicitar. Olha só o verbo, não. Eu e os botões, né? Não pode solicitar, ok? Não pode solicitar a abertura do processo administrativo aqui, tá certo? O papel é dar ciência somente, olha só, somente dar ciência. Então, cuidado com as nomenclaturas que eles colocarem lá na hora da prova, hein, gente? Então, ele vai comunicar e representar. Ele não pode solicitar, porque ele vai dar a ciência na hora de abrir o processo administrativo aqui, certo? Ok? Então, aí depois que ele fizer tudo isso, o processo, olhando aqui para mim, o processo corre normalmente sem ele precisar fazer mais nada, mas ele ou vai comunicar ou vai representar. Solicitar ele não vai fazer, simplesmente dar a ciência, a comunicação acerca do fato a ser apurado administrativamente, ok? Certo? Por isso que ele está errado aqui, vamos voltar aqui, né? Então, a quem cabe decidir sobre a formalização do pedido e o início do processo, por isso que está errado, esse servidor não vai solicitar, não pode solicitar. O que eu falei que ele pode fazer? Somente comunicar ou no caso aqui, que nem a gente falou aqui, ou representar, ok? Ou representar. Então, só voltando, pessoal, ele não pode solicitar, ele vai comunicar ou representar. Tranquilo? Tá? Pelos motivos que nós falamos aí. Depois, é óbvio que o procedimento vai dar seguimento e vão decidir sobre a formalização ou não dessa comunicação, dessa representação, tá certo? Aí não cabe mais a ele, né? Pronto, agora aqui, continuando, acerca da ética do serviço público, quando um seguidor define fins, prioriza valores e delimita regras de conduta conforme sua concepção particular de bem. Ele age em consonância com princípios da ética pública. E aí, ainda estamos no decreto 1171 1171 de 94, né? Vamos ver o que acontece com esse servidor aqui, né? Bom, antes de começar, vamos lá. Primeiramente, está errado, o item está errado, de acordo com o quê? Vamos destrinchar. Está errado de acordo com o quê? O conjunto moralidade, ó. Moralidade é uma coisa que a gente sabe o que é, né? Mas eu tenho a moralidade administrativa no serviço público e a moralidade comum. A nossa moral, né, os bons costumes, né, dos particulares em geral, do servidor público e a do particular aqui, ok? Muito bem. Então, os atos da vida, olhando aqui para mim, os atos da vida pessoal do servidor público são uma coisa. Os atos da vida pública dele, enquanto desempenhando a sua função, são distintos, não pode misturar, a menos que um interfira no outro. Então, aqui, continuando, nesse caso,
A vida privada pode afetar a vida funcional, como eu disse, não um escândalo, alguma coisa, né? Então, o conceito dessa moralidade do serviço não está baseado na particular, na concepção particular, certo? Então, nesse caso, são as regras que eu falei para vocês há pouco, são regras deontológicas que estão no decreto e que são importantes, são as balizas da administração pública como um todo, né? Elas estão expressamente no decreto 1171 de 94, né? Determinam próprias regras para alcançar o bem comum desse servidor público, bem como a prática do seu serviço público, tá? Então, aí, nesse caso, ele prioriza valores e delimita regras de conduta conforme sua concepção particular de bem, e ele age em consonância com os princípios da ética pública. Então, aí, tá errado por conta disso, porque ele tem que separar o joio do trigo, o que é o administrativo, a sua função, e a sua moralidade, a sua concepção comum, como particular, como cidadão. Tá certo? Então, é claro que vem as regras deontológicas do decreto para especificar e poder esse funcionário público saber o que ele tem que fazer para bem e fielmente cumprir o seu papel, né, desempenhando bem e fielmente o seu papel como servidor público, certo? Mas não misturando, a menos que uma interfira a outra, óbvio, mas cada um no seu quadrado, cada um no seu lugar, no seu momento, tá certo? Tá? Então, por isso que precisa prestar atenção aí, tá? Próxima questão aqui. Ainda vamos falar sobre o decreto, o primeiro decreto, que é o básico de tudo, né, dessa parte ética. Então, o relativismo cultural estabelece que todos os seres humanos são, em si, padrões pelos quais suas ações devem ser julgadas em termos éticos e morais. E aí, o que a gente faz? Na verdade, isso daqui envolve, além do decreto, é uma questão que envolve filosofia, né? Então, será que esse relativismo cultural aqui, né, é que pode ser, através das ações serem julgadas em termos éticos e morais? É muito taxativo isso, né? De acordo com a questão, tá errado pelo seguinte motivo. Primeiro, os seres humanos não são padrões. Seres humanos não são padrões. Mas, ao contrário, rapidinho aqui, agem individualmente. Certo? E aí, a cada um deve ser analisada a conduta praticada. Certo? Então, assim, ó, o cidadão é um indivíduo. Suas ações são individuais que incorporam o todo, certo? Só que eu não posso olhar só o todo, eu tenho que individualizar as ações desse indivíduo para saber o que ele está fazendo, se é realmente certo ou errado, se elas são julgadas de acordo com a ética e a moral,
né? Eu não posso generalizar, eu preciso individualizar. Por isso que está errado, porque aqui ela está falando em termos gerais, são padrões. O ser humano não é padrão, ele é individual, tá certo? Ele vive numa coletividade, mas as suas ações são individuais. Então, nesse caso aqui, ele tem que abrir bem o cabeção, porque ele vai para a filosofia dentro do decreto, tá? E aí, esse item aqui está errado nesse caso, tá certo, pessoal? Bom, eu vou encerrar esse bloco, assim, falando de filosofia. Vocês vão falar, meu Deus do céu, Janaína, que coisa, quanta coisa para estudar. Não é só você parar, pensar, ler primeiro o decreto, que já vai abrir sua cabeça. E aí depois você vai analisando, tá certo? Tem como eu generalizar? Todo mundo que tem cabelo comprido sente calor na nuca. Você não tem como generalizar. Cada um é cada um, certo? Eu sinto, mas de repente a outra pessoa que tenha não sente. Tô dando um exemplo assim absurdo, mas só para que você entenda essa questão que é sobre filosofia. Normalmente você fala filosofia, a pessoa fica apavorada. Não fica. Você não generaliza, não tem padrão. Tem o indivíduo que tem que ser analisado individualmente. Certo, pessoal? Tranquilo? Daqui a pouco eu volto do segundo bloco para a gente continuar nossa saga aqui e fazer mais exercícios, tá bom? Até já. Sou Janaína Ferraz e espero vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.